do estabelecimento empresarial, tá certo? Então, fala sobre o estabelecimento empresarial, sobre a questão do nome empresarial, como é formado o nome empresarial, quais são as regras para a formação desse nome empresarial. Então, quem não aprendeu ou ainda tem dúvidas sobre isso, reveja a aula. Reveja não, assista a aula, né? Porque não assistiram. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente aprendeu tudo isso. Aprendemos também acerca da questão da marca, do nome fantasia, tem também a respeito da questão do nome empresarial, né, a diferença entre nome empresarial. Os que assistiram à aula, qual a diferença do nome empresarial para o nome fantasia da empresa? Qual a diferença? Quem sabe me dizer? Quem souber me dizer é porque assistiu a aula. Qual a diferença do nome? Eu acho que eu fiz Z, mas aprendi no mundo do trabalho. Nome empresarial é aquele que fica em contrato e tudo mais. E nome fantasia é o que fica nas propagandas. Certo, mas nome empresário é o nome que fica no contrato. Tá quase certa a sua resposta, mas tem uma diferença. Você tá quase no caminho, mas ainda não é a resposta. O que é um nome empresarial? O nome empresarial é o nome jurídico da empresa. É o nome jurídico que denomina aquela empresa, tá certo? Existem regras para a formação jurídica desse nome. Então, se é um nome empresarial formado por uma sociedade empresária, ou seja, uma sociedade formada por um ou mais sócios, existe uma regra para a formação desse nome. Então, assistam o vídeo da aula em que eu explico, né, como é formado esse nome empresarial. Se ele é um nome empresarial de um MEI, ou seja, de um empresário individual ou de um EIRELI, é o próprio nome do empresário seguido do seu CPF. Esse é o nome empresarial. Então, o nome jurídico da empresa. Já o nome fantasia, como o Miguel falou, é um nome que a empresa utiliza para chamar um negócio. Então, por exemplo, na aula, eu lembro que eu citei o exemplo do Armazém Paraíba. Eu citei o exemplo do Armazém Paraíba, que é o nome fantasia da empresa, e o nome empresarial, né? O nome social também designado é outro nome, tá certo? Outro termo designado para nome empresarial. Tanto faz eu dizer nome empresarial como nome social, tá certo? São sinônimos. Então, o nome fantasia, ele é um nome que a empresa escolhe para que está atrelado à questão da marca. Pode estar ou não atrelado ao nome da marca, mas geralmente é atrelado à marca. Tá certo? A marca em si, ele está dizendo aqui como um sinal distintivo, ou seja, é a imagem daquela empresa, mas geralmente esse nome fantasia ele está ligado a um sinal distintivo, ou seja, uma marca. Na aula passada, eu dei o exemplo do nome fantasia do Armazém Paraíba, né? E o nome social seria o N Claudino, né? N Claudino, que é o nome empresarial do Armazém Paraíba, tá certo? Então, as marcas, por exemplo, Apple, a marca Apple. Quando você vê a Apple é o nome fantasia da empresa. E quando vocês vê, né, o sinal distintivo é uma maçãzinha, né? Uma maçã, eu não vou saber desenhar, né? Mas é como se fosse uma maçãzinha com comida, né? Uma maçãzinha meio... É mais ou menos assim, né? Uma maçãzinha com comida. Então, a marca, ela é um sinal distintivo, né? Ela que vai identificar os produtos e a empresa. E geralmente o nome fantasia está ligado a essa marca. Então, só para relembrar. Isso, Miguel, muito bem lembrado. Na frente do nome empresarial, nós temos o que a gente chama de da forma jurídica da empresa. A gente vai estudar em aulas futuras sobre a forma... Professor, Oi, pode falar. explica aí o que é uma empresa SA. Pronto. Inclusive, nós vamos ter uma aula sobre isso.
tá certo? Uma SA é uma sociedade anônima, e vai ter uma aula sobre sociedades, são aulas futuras. A gente vai estudar sociedade simples, sociedade comandita simples e as sociedades anônimas. O que é um SA? Um SA é uma sociedade anônima, ou seja, é uma sociedade que tem capital aberto. É uma sociedade em que pessoas terceiras podem comprar ações da empresa, né? Toda empresa, quando ela vai ser fundada, ela é fundada com base em um capital social. Toda sociedade, toda empresa, ela é fundada com capital social, né? No momento de fundação dela, ela é formada por um capital. Na maioria das empresas, né, das sociedades simples, normais, e a sociedade de comunidade simples, esse capital é formado por 1, 2, 3 ou mais sócios. Só que o que acontece e esse capital é fechado, ou seja, esse capital nessas sociedades simples, nessas sociedades comunitárias simples, esse capital é fechado. Quando um sócio morre, segue-se as regras que estão estabelecidas no contrato social. Então, se um sócio morre, fica para os herdeiros dele, ou fica para um dos sócios, né? Um dos sócios daquela sociedade vai ter que repassar o valor daquele capital para os herdeiros dele. Então, o contrato social que vai determinar como é que vai ficar a herança. Então, nessa sociedade simples, o capital ele é fechado. Nas sociedades anônimas, o que acontece? Nessas sociedades anônimas, o capital é aberto. Ou seja, as empresas, elas abrem um capital na Bolsa de Valores e aí elas partem esse capital no que a gente chama de ação. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de um capital de uma empresa. É a menor parte do capital social de uma empresa. Então, essas sociedades anônimas, elas vendem as ações dessa empresa na Bolsa de Valores. E aí, as pessoas, né, físicas ou jurídicas, negociam essas ações, tanto no mercado primário como no mercado secundário. Mas esse estudo de venda de ações, vocês vão ver lá na disciplina de mercado de capitais, ou com a Cintia ou com outro professor. Ou com eu, né? Quem sabe? Não sei como é que vai ser meu futuro. Era comigo, né? Mas não sei se vou estar com vocês no próximo semestre. Mas, enfim, vocês vão estudar sobre as ações, sobre venda de ações no outro semestre. Comigo vocês vão estudar, sim, sobre mais um pouquinho. A gente vai ter uma aula sobre tipos de sociedades. Então, uma sociedade anônima é basicamente uma sociedade em que você tem um capital aberto, ou seja, que outras pessoas conseguem comprar esse capital através da Bolsa de Valores, negociando a compra e venda de ações. Tá certo? Respondida a dúvida? Tá, professor. Valeu. Sim, aí vamos aqui. O nome empresarial, na frente dele também vem a forma jurídica, tá certo? Que é o que o Miguel falou. Ou seja, se a empresa é ME, microempresa, se a empresa é PP, empresa pequeno porte, se a empresa é EIRELI, tá certo? Se a empresa é uma sociedade anônima, tá certo? Uma SA. Se ela é uma sociedade limitada, vai lá, Helenice, por favor, desculpe atrapalhar você. Leia aí esse começo aí do texto, por favor. Estabelecimento comercial é conceituado por Oscar Barreto Filho, complexo de bens materiais e imateriais que constitui um instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração da atividade comercial. Barreto Filho Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. Os bens materiais são aqueles que guarnecem o espaço físico da empresa, como cadeiras, mesas, balcão, computador, as mercadorias propriamente ditas e etc. Enquanto que os bens imateriais são aqueles bens inatingíveis, como a marca,
patente, o ponto comercial, o nome empresarial, o título do estabelecimento e etc. A tudo isso se soma a organização desenvolvida pelo empresário ou sociedade empresária, que reúne, escolhe e altera esse conjunto de bens, agregando a eles um valor adicional. Há dois elementos primordiais e relevantes na nação de estabelecimento. Primeiro, o complexo de bens e segundo, a organização. Obrigado, Helenice. Então aí, ó, eu fiz uma pergunta para vocês hoje de manhã, ninguém soube me responder. O que são bens intangíveis? Está aqui, né, a resposta. Marca, patentes, o ponto comercial, o nome empresarial, título do estabelecimento, tudo isso são bens intangíveis. E são bens, né, que valem muito dinheiro para a empresa. Então, o estabelecimento empresarial nada mais é do que o complexo de todos esses bens, sejam bens tangíveis, como materiais, como bens intangíveis, né? A marca, patentes, ponto comercial, nome empresarial, estabelecimento, enfim, né? E aí, há dois elementos primordiais nessa questão do estabelecimento, que é o complexo de bens e a organização. A natureza jurídica do estabelecimento é vista por grande parte da doutrina como uma universalidade de fato, ou seja, a reunião de bens que existe isoladamente, pode ser negociados isoladamente, mas estão juntos pela vontade, né, do empresário ou pela sociedade empresária, tá certo? Além dos bens materiais e imateriais, que são elementos que compõem o estabelecimento, existem bens que são atributos, qualidades do estabelecimento. Os atributos são resultados da organização dos bens que fazem parte do estabelecimento. Esses atributos são o aviamento e a clientela. O que é o aviamento? O aviamento é nada mais, nada menos do que a capacidade que um estabelecimento tem de produzir resultados, ou seja, de gerar lucro. Isso aqui eu já falei em várias aulas, eu acho que desde o começo, na minha primeira aula com vocês. Qual é o principal objetivo de qualquer empresa? De qualquer empresa, seja qualquer tipo de empresa, é o lucro. Ou seja, é o que a gente denomina de aviamento. Se a empresa não dá lucro, ela consequentemente vai morrer. Não tem como a empresa subsistir se ela vier gerando prejuízos cumulativamente. Ela pode até dar prejuízo em 1 ano, 2, 3, mas mais de 4 fica insustentável o seu funcionamento se a empresa só gera prejuízo. Tá certo? Então, aviamento é a capacidade que a empresa tem de gerar lucro. E a segunda capacidade é a questão da clientela, né? Que é o grupo de pessoas que realizam negócios com estabelecimento de forma continuada. Aí existe uma diferença entre cliente e freguês. Quem saberia me dizer qual a diferença entre cliente e freguês? Quem sabe dizer aí, sem ler no texto aí. Qual a diferença entre cliente e freguês? Hein? A quantidade, tipo, freguesia é algo bem que a pessoa compra no mesmo lugar por vários anos. E cliente é só aquela vez. É o contrário. Na realidade é o contrário. Freguês é aquela pessoa que chega lá na loja, compra uma vez e nunca mais volta. Ou compra esporadicamente, mas não tem aquela frequência. Ou seja, não se tem um relacionamento. Já o cliente realmente é aquela pessoa que compra porque gosta da loja, porque é comodidade, tá certo? Então, a clientela, se você é cliente, você tem um relacionamento com a empresa. Tá certo? Já o freguês, não. O freguês, ele compra uma vez, né? Não existe qualquer vínculo. Isso é muito interessante porque
na maioria das vezes, o que acontece? Quando o cliente ele aliás, quando o consumidor ele só é apenas freguês, qualquer motivo, ou debaixo do preço, qualquer motivozinho, ele vai para o concorrente. Já quando ele é cliente, não. Quando ele é cliente, por mais que o produto seja um pouquinho mais caro, mas só por conta do atendimento, o cliente ele compra o produto por outras questões, não é só o preço em si. Pode ser que até o preço seja, né, o grande fator decisivo da compra, mas só em ter um atendimento de qualidade, né, a comodidade, a experiência da compra em si é muito mais favorável do que a questão do preço. Tá certo? Aí vamos aqui para o trespasse. O trespasse, ele ocorre quando o estabelecimento empresarial ele é cedido temporariamente para outra empresa. Ou seja, é quando você pega o estabelecimento empresarial e como se fosse você alugasse para outra pessoa ou uma sociedade. Então, nada mais é do que isso, o trespasse. Aí, eu não vou ler isso daqui, porque são as regras, né, do trespasse que não nos interessam. É como se fosse o aluguel do estabelecimento, tá certo? Aí vamos aqui para a propriedade industrial. Quem gostaria de ler essa parte da propriedade industrial? Quem gostaria de ler? Vamos lá. Pode ler, Helenice. O direito de propriedade industrial compreende o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidades patenteados. Pode ler isso daí, foi textual. O direito de propriedade industrial é espécie do chamado direito de propriedade intelectual, gênero de chamado de propriedade intelectual, que também abrange o direito autoral. Assim, o direito de propriedade intelectual é gênero do qual são espécies, o direito do inventor, direito de propriedade industrial, intrinsecamente ligado ao direito empresarial, e o direito do autor, direito autoral. Lembre-se que o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica. Pronto. Então, esse direito de propriedade industrial, ele vai proteger a questão dos elementos, né, imateriais da empresa, ou seja, das marcas e patentes. Então, por exemplo, uma empresa cria um produto novo, então ela registra aquele produto novo com a patente. E caso outra empresa queira fabricar outro produto similar àquele, ele vai ter que pagar um certo pagamento, que a gente denomina de royalty, né? Ele vai ter que pagar uma taxa para aquela empresa por utilizar aquela patente. Quando a gente fala de patente, existem as patentes físicas, né? Que é o direito autoral em si, do indivíduo. Então, por exemplo, eu criei um livro, escrevi um livro. Então, eu vou registrar aquele livro como um direito, né, autoral meu. Criei uma música, né? Eu, como indivíduo, vou registrar aquela música, aquela patente daquela música. Ou eu pintei um quadro, vou registrar o direito, né, de propriedade sobre aquela imagem. Então, o direito de propriedade industrial, ele vai tanto regulamentar essas marcas e patentes de modo individual, do autor em si, como da obra, né, da empresa. Quando se fala de empresa, a gente tem a questão da propriedade industrial da técnica. O que é isso? Quando, por exemplo, um celular, por exemplo,
criar agora, lançaram alguns celulares já estão lançando, né? Mas ainda não foram muitas marcas que lançaram ainda. Celulares com a câmera frontal totalmente escondida pela tela, né? Hoje em dia, por exemplo, a maioria dos celulares vem ou com a forma do Note, né? Que tem tipo uma sobrancelha, né? Ou vem só o buraquinho, né? O meu tem só o buraquinho da câmera. Já inventaram uma patente de celular que tem a tela todinha e a câmera fica por debaixo da tela. Então, quando essa marca, acho que foi até a Samsung, que foi uma marca aí, acho que foi a Samsung que criou essa patente, né? Ele cria a técnica, né? Bem de desenvolver, dizendo o que é a técnica, dizendo quais são os materiais que são necessários para fazer, né, o celular dessa forma, quais são as características, o que deve ser colocado, enfim, quais são os materiais que são necessários para que você consiga, né, a câmera consiga ver, né, ver através da tela, enfim. Então, toda essa técnica ela vai registrar quais materiais, né, como realmente será produzido aquele produto. Então, outra pessoa que posso ler aqui, essa parte aqui da propriedade autoral. Aqui, ó, a propriedade autoral. Quem pode? Eu. Posso ler? Pode ler, Jéssica. Pode sim, Jéssica. Não, pode ler. Depois o Gustavo lê. Lê primeiro. Gustavo lê já. Então tá. A propriedade autoral começa a partir da criação intelectual e não a partir do registro nos órgãos competentes, sendo este apenas atos declaratórios que conferem a formalidade da proteção sobre o direito autoral. De outro modo, a propriedade industrial é protegida a partir do ato administrativo conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou seja, da concessão da patente, do registro da marca e do desenho industrial. Por essa razão, pode-se afirmar que o ato administrativo, nesse caso, tem natureza constitutiva, fez que a proteção começa não pela criação, mas pelo reconhecimento do INPI. A proteção da propriedade industrial alcança tanto a inovação, a ideia de invenção e até mesmo a forma pela qual a ideia se exterioriza. Vamos concentrar os nossos estudos nos direitos de propriedade industrial, já que cuida das criações voltadas à exploração da atividade econômica, ou seja, voltando para o regime jurídico do direito comercial. Pronto, obrigado, Jéssica. Então, aí, o que esse texto disse aí? Primeiro, o instituto importante, que é o INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele que vai registrar todas as marcas e patentes, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Então, se um dia vocês criarem um livro, né, escreverem um livro, criarem uma música, vocês criarem qualquer coisa e vocês quiserem registrar, vocês vão ter que procurar o INPI. Ele é que é o órgão responsável pelo registro de qualquer marcas e patentes. Tá certo? E aí, o que esse texto está dizendo? Que a propriedade autoral, ela começa a partir da criação intelectual. Mas os direitos, ou seja, os direitos, eles só surgem a partir do registro, tá certo? Tá aqui, quando ele diz aqui. Aqui, ó. Ou seja, os seus direitos, né? A propriedade autoral começa a partir do momento que você cria ela, mas você só está protegido quando você registra no INPI. Então, não basta você criar uma música. Você registrou a música, no momento que você registra, que você vai ter a segurança jurídica daquela música. Então, vamos dizer que você criou uma música, mas o cantor fulano de tal esteja cantando ela e esteja ganhando rios de dinheiro com aquela música.
Você não registrou ela, você não tem direito intelectual sobre aquela música até quando você não registrar. E aí, se você não registrar, qual o risco de outra pessoa registrar no seu nome? E se aquela pessoa resiste, você pede. Só que você vai ter que provar, né? Você vai ter que provar por A mais B, né? Aí você prova, se você provar que você criou aquilo antes, você tem um direito intelectual sobre aquela obra, tá certo? Então, por isso que se diz que a propriedade autoral surge a partir da criação, mas ela só vai ser protegida depois que aquela patente, aquela marca realmente for registrada. O direito surge a partir da criação, mas só tem proteção depois que é registrado, entendeu? Parece confuso, mas é simples de entender. Aí vamos aqui. A Constituição de 88 cuida dos direitos de propriedade industrial na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo em seu artigo 5º, inciso 29, o seguinte: a lei assegurará aos atores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, os nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A lei que se refere ao dispositivo constitucional é a Lei 9.279, de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, chamada LPI, que regula, né, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil. Estabelece o segundo. Leia aí, Gustavo, por favor. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, com o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. É para ler esse baixo também? Leia, por favor. Os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são, portanto, quatro: a invenção e o modelo de utilidade, protegido mediante concessão de patente, e a marca e o desenho industrial, protegidos mediante a concessão do registro. Pronto. Então, nós temos aí a questão. Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não, foi eu. Dei sem querer. Então, a lei, a LPI, né, que é a Lei de Proteção Industrial, ela vai regulamentar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Então, você tem os direitos, né? Proteção contra patentes, marcas, concessão do registro. E aí, o que são regidos, né? A invenção, o modelo de utilidade, a questão da marca e o desenho industrial. Aí vamos aqui para o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E diz assim, ó: os direitos de propriedade industrial são concedidos no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a qual possui a atribuição de conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional. Aí o artigo tal diz o seguinte, né, que esse órgão tem por finalidade principal executar, em âmbito nacional, as normas que regulamentam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Aí nós vemos aqui as patentes, invenção e modelo de utilidades. Quem pode ler essa parte das patentes?
Vamos lá. Participação. Outra pessoa. Gente, cadê vocês? Só tem Gustavo, Helenice e quem mais que leu, que eu esqueci. Vamos lá, outra pessoa. Posso ler, Pedro? Pode sim. A LTI afirma que é porque aqui está muito... Deixa eu dar o zoom aqui. Cadê? Patentável a invenção que atenda aos requisitos de novidades, atividades... É porque tá ruim, Joé, Pedro. A internet tá péssima. Tá. É porque se eu aumentar aqui, melhora para você agora? Melhorou? Então, melhorou, tá ótimo. A LPI afirma que é patentável a invenção de atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Quanto ao modelo utilizado, a LPI afirma no seu artigo 9 que se trata de objetos de uso prático, ou parte desses suscetível à aplicação industrial, que apresenta nova forma ou disposição, envolvendo o ato inventivo que resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Pronto. Então, o que é patenteável segundo a LPI? Então, para que eu possa patentear qualquer coisa, eu tenho que atender esses 3 requisitos. E esses 3 requisitos têm que ser atendidos ao mesmo tempo. Quais são os 3 requisitos? Novidade, ou seja, tem que ser algo novo, algo que nunca ninguém utilizou ainda. Atividade inventiva, ou seja, que a técnica, né, aquilo que você criou, ou seja, o modelo, a forma como se fazer daquilo, ou seja, a atividade inventiva em si exista, né, e que seja novo, né, ou seja, ninguém tinha desenvolvido aquela técnica, e que realmente aquilo tem uma aplicação industrial, ou seja, que realmente sirva, né? Não tem como você patentear uma coisa que não vai servir para nada. Então tem que ter uma aplicação na indústria, né? Tem que ter realmente uma aplicação na vida real. Então, o que acontece? Para que o autor de invenção ou de um modelo de utilidade obtenha a proteção jurídica ao seu invento, por meio da concessão da respectiva patente, precisa demonstrar o preenchimento dos requisitos de patentabilidade, a saber, né? Sim, ainda tem outro, né? São 4. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e licitude. Ou seja, tem que ser algo lícito, né? Tem que ser algo que esteja na lei, né? Tem que ser algo lícito. Aí ele explica cada um. O requisito de novidade se considera preenchido quando a invenção ou modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica, ou seja, que é o quadro constituído por tudo aquilo que se torna acessível ao público. Ou seja, quando algo é novo, quando ninguém criou, tá certo? Ou seja, em síntese, um determinado invento atenderá ao requisito da novidade se constitui de algo desconhecido até o momento para a comunidade científica especializada na respectiva área de conhecimento. Ou seja, algo vai ser novo quando ninguém conhecer daquilo, tá certo? Ou seja, é algo que ninguém criou anteriormente. Então, atende ao quesito da novidade, para que algo seja patenteado. O requisito da atividade inventiva se considera preenchido quando... o síntese fica melhor, né? Entendi. Em síntese, o inventor deverá demonstrar que chegou àquele resultado
em decorrência específica de um ato de criação seu. Então, serve de requisito, enfim, para distinguir a invenção de uma mera descoberta, de modo que o direito de propriedade protege o inventor, mas não o descobridor. O que é isso? Por exemplo, a cajuína, por exemplo. Como foi que, logicamente, os donos, né, possuem o direito da patente da fórmula da cajuína. Então, quem foi que criou a cajuína? Existem diversos refrigerantes de caju, mas quem na cajuína não existe. A Coca-Cola, por exemplo. Existem vários refrigerantes de coca, né, de cola, mas não existe nenhum refrigerante igual a Coca-Cola, porque a fórmula dela só quem patenteou conhece, tá certo? Então, foi um resultado. Uma pessoa, né, não sei quem foi que criou, mas em algum momento ela descobriu que juntando tais ingredientes de uma certa maneira, fazendo daquela forma específica, chegaria um determinado produto naquele resultado. Então, isso é a atividade inventiva. Então, a cajuína... Professor, Oi, pode falar. dizem que na Coca-Cola tem cocaína, né? Tem. É feito da folha da coca, né? A cajuína, vocês não tiveram oportunidade de visitar, mas quem sabe um dia, né? Os meninos do ano passado, eu levei a turma para lá, para a fábrica. Aí é bem interessante lá, porque a gente vê todo o processo de fabricação do refrigerante, né? Desde da cana, né? Da cana de açúcar, aí tem o caju que passa, aí tem uns fornos bem grandes, aí cria tipo um mel, aí vai passando as esteiras. A gente não vê como realmente os ingredientes são, a sala onde os ingredientes realmente são misturados, né? Eles escondem isso da visita, mas na visita a gente dá para entender todo o processo logístico, né? De como é feito o refrigerante em si, é bem legal. Então, assim, essa atividade inventiva, ela diz respeito à questão de como realmente o produto é fabricado. Eu estava até vendo, o Miguel falou aí da questão do álcool, estava vendo um vídeo, não sei se vocês já ouviram falar de um medicamento chamado biotônico Fontoura. Não é da idade de vocês, mas é da minha idade. Era um remédio para crianças que tinham fastio, né? Que têm dificuldade de comer. Só que esse remédio, antigamente, ele tinha um teor alcoólico enorme. E aí a Anvisa caiu em cima, né? E tirou o álcool da fórmula do biotônico. Hoje em dia não tem mais a concentração de álcool que tinha, né? Anteriormente, mas ainda tem um pouquinho de álcool na fórmula. Hoje em dia o álcool faz parte de nossas vidas, né? E sei disso não. Álcool em gel, mano. Sim, tá, álcool em gel. Tá certo. É verdade, viu? Sim, aí vamos lá. O requisito da patenteabilidade é preenchido quando a invenção, o modelo da utilidade passa a ser utilizado ou produzido em qualquer indústria. Ou seja, para que algo seja patenteado, tem que ser um modelo que qualquer indústria consiga, né? Logicamente, uma indústria daquela área consiga refabricar, né? Consiga realmente colocar aquilo ali em execução. Então, a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis à aplicação industrial quando passam utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. O invento ele deve ser útil e factível. O direito de propriedade não confere a produção de inventos inúteis, tá certo? Então, tem que ser algo útil. Não tem como eu fabricar, né, patentear algo que seja inútil, tá certo? Pensa em uma coisa inútil. Eu não consigo pensar, mas pensa aí, eu não sei pensar. Mas pensa em uma coisa que é inútil, né? Que não serve para nada. Então não tem como patentear isso. Camisa do Palmeiras, do Vasco.
Não, aí elas têm direito de patente, que tem figura, tem máscara, mas que essas tem porque tem a figura, né? Tem como patentear. Então vamos aqui. Por fim, o requisito da licitude diz respeito ao disposto do artigo tal, né, que afirma não ser patentear algo que seja ilícito, né? Algo que vai infringir essa lei. E o que é considerado ilícito? Algo que é contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem, à saúde pública, né? Substâncias, matérias, misturas, elementos e produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção e modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômico, né? Todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previsto no artigo 8º, e que não sejam mera descoberta. Então, você não pode patentear outras pessoas, né? Nem pode patentear nenhum outro tipo de ser vivo, seja planta, seja animal, você não pode, né, patentear. Vocês sabiam disso? Que você não pode patentear. Se você descobrir um animal novo, você quer patentear, você não pode. Tá certo? A única coisa que pode ser patenteado são micro-organismos transgêneros, desde que atenda os requisitos de novidade, né, atividade inventiva e aplicação industrial. Aí vamos aqui. A LPI, né, arrola em seus diversos incisos o que a lei a priori sequer considera como invenção. Oi, pode falar. Pedro, Oi. tipo, mais nesse negócio de patente, tem aquelas pessoas que, tipo, pode, tipo assim, a pessoa está criando algo, aí, mas para que o produto dela sirva, ela precisa pegar uma parte que outra pessoa criou, que tem a patente de outra pessoa, e colocar, juntar com a dela. Pode fazer isso? Não, tem para ser patenteado, eu tenho que obrigatoriamente atender o requisito de novidade, tá certo? Só se for algo realmente novo. Você pode até pegar elementos já existentes, mas o que você está criando é algo totalmente novo. O exemplo da Air Fryer, por exemplo. Existem diversas assadeiras, fritadeiras, mas até então não existia nenhuma fritadeira que fritasse as coisas só com ar quente, tá certo? Então criou a Air Fryer. Então a empresa que criou a Air Fryer patenteou aquela invenção, né? Por mais que já existissem fritadeiras de outro jeito, não existia até então uma fritadeira que fritasse as coisas com ar quente. Então criou-se a patente da Air Fryer. Então, assim, tem que atender os requisitos da novidade e da aplicação industrial, ou seja, que outras empresas e marcas consigam replicar. Até porque, se você está criando uma patente, é porque realmente você espera proteger aquele direito de propriedade. Ou seja, se outras empresas quiserem fabricar um produto igual ao que você patenteou, essas outras empresas podem fabricar, mas elas vão ter que pagar um royalty, ou seja, uma taxa para você, para cada produto que ela fabricou. Um royalty, que é a questão da patente. O que os músicos fazem, por exemplo, eles registram uma música e para cada cantor que cantar aquela música no show, ele paga uma parte para aquele dono daquela música. Vocês sabiam disso? Jéssica, não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu. Então, é isso. Tem que atender o requisito da novidade. Então, a LPI, né, no seu artigo 10, arrola em diversos incisos que a lei, a priori, sequer considera como invenção ou modelo de utilidade, que são descobertas, né, teorias científicas e métodos matemáticos, tá certo? Concepções puramente abstratas. Então, em diversos incisos, né, a lei ela considera, né, como invenção, né?
descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, enfim, né? Obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética, né? Tá certo? Enfim, né? Tudo isso aí é considerado como patenteado. Aí isso aqui é interessante, viu? A gente frisar. A exclusividade da proteção, ela não tem duração ilimitada, ou seja, o legislador, ele determinou o prazo de vigência de 20 anos, tá certo? 20 anos contados do depósito da patente da invenção e de 15 anos contados do depósito para modelo de utilidade. Ou seja, são só 20 anos, tá certo? A garantia, isso para patentes industriais, tá certo? E aí, para a questão de autoria, né? Por exemplo, 90 anos depois que a pessoa morre. Por exemplo, você criou um livro, ele vira domínio público depois de 90 anos depois da morte do autor. Então, tudo que de Mozart, daqueles cantores clássicos, se você quiser colocar no YouTube, no vídeo seu, né, sem que o YouTube venha querer bloquear seu vídeo, né, pode colocar, porque é domínio público, né, essas músicas. Vá colocar uma música atual para ver se o YouTube não bloqueia, né, a questão dos direitos autorais. Então, Professor, antigamente oi, pode falar. Antigamente eu tinha um canal no YouTube, eu fazia alguns vídeos de músicas e tal. Eu levei vários strikes por causa disso, muitos. Na verdade, só 3, né? Que eu pedi meu canal, né? Pode 3, a lei do YouTube. Exatamente. O YouTube, ele... Eu fiz uma vez isso, coloquei um vídeo meu, uma música, eu fui ameaçada do canal ser excluído. Aí nunca mais eu botei música em vídeo. Quer colocar a música, coloque de pessoas que já morreram, né? Depois de 90 anos, vira domínio público. Depois de 90 anos que a pessoa... Com música sem direitos autorais. Ou de pessoas não tão famosas. Só que, tipo, na descrição do vídeo eu sempre colocava, professor, tipo assim, se você não compactua com isso, entre em contato no meu e-mail, não faça com que meu vídeo seja excluído, essas coisas. Existem a questão de músicas que não têm direitos autorais, né? Eu não sei qual o interesse. Tem uma pessoa que cria uma música e não coloca direito autoral, né? É meio ilógico, né? Mas existem. As pessoas ganham pelos... Eu coloco o link. Pelos views, né? Eu coloco o link da música. Aí eu coloco lá embaixo, tipo, esse vídeo não pretende violar os direitos autorais. Aí mesmo assim dá bom, pelo amor de Deus. Eu colocava, só que, tipo, eu deixava o endereço do meu e-mail, tá ligado? Pra eles entrarem em contato e tal. Eu também deixo. Tem um ponto também muito importante. Diz assim, é importante notar que os prazos de patente não podem ser prorrogados, o que significa que, após esse período de proteção, a invenção e o modelo de utilidade serão domínio público. Então, por exemplo, se cria um remédio. Isso é muito interessante, acontece muito com medicamentos. Então, por exemplo, as empresas agora, né, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, Sinovac, né, essas empresas aí que estão criando as vacinas. O Brasil, por exemplo, através do Instituto Butantan e através do... Até agora esqueci do Rio de Janeiro, se alguém souber, esqueci. Tem um instituto no Rio de Janeiro que está falando... Oi? Acho que é Fiocruz, não sei. A Fiocruz, pronto, é a Fiocruz.
tá criando, o de São Paulo, o Butantan tá produzindo a Coronavac e a Fiocruz está produzindo a vacina de Oxford da AstraZeneca. Para cada vacina que esses institutos brasileiros estão criando, eles pagam um royalty para essas empresas internacionais, que é o direito de proteção da patente. Só que o que acontece? Essas patentes, como elas são industriais, elas só têm duração de 20 anos. Depois que passa 20 anos, elas viram domínio público. E esse prazo não pode ser prorrogado. Quando se fala de patente industrial, tá certo? Patente industrial é uma coisa e direito autoral individual de obra é outra coisa, tá certo? Para ter domínio público, isso é depois de 90 anos da morte do autor. Tá certo? Então, assim, 20 anos. Passou 20 anos, esses medicamentos, no caso das vacinas, elas ganham domínio público. E qualquer empresa do mundo todo vai poder fazer sem pagar royalties. Isso é bastante interessante. E aí, o que as fabricantes de remédio, o que elas fazem? Por exemplo, com os remédios, são muito inteligentes nessas fábricas. Elas pegam o mesmo medicamento para não... O que acontece? Muitas fábricas pegam o mesmo medicamento, modificam só alguma coisa da fórmula, alguma coisa de nada da fórmula e registram uma nova patente só para comer royalties do povo. Esses remédios genéricos que vocês veem que a gente compra, são todos... Você pode perceber que existem remédios genéricos, alguns medicamentos existem genéricos e outros não existem genéricos. Esses genéricos são exatamente aqueles medicamentos cujo as fabricantes já perderam a questão da patente, ou seja, já são medicamentos cuja a patente já está em domínio público. Então, qualquer laboratório, como ele perdeu a questão da patente, ele se torna mais barato. Por isso que muita gente pergunta, vou comprar medicamento genérico, porque medicamento genérico é ruim, né? É mais ruim do que o da marca, né? Mas não é que ele é ruim. Ele é mais barato justamente porque ele não paga aquele royalty para aquela empresa que registrou a patente dele. Tá certo? Por isso que ele é mais barato do que os outros. Né? Muita gente não compra um medicamento genérico porque pensa que é mais barato, é ruim. Não, é a mesma fórmula. É a mesma fórmula daquele remédio da marca que criou. Mas porque como ele perdeu a questão da patente, qualquer empresa pode fabricar ele, né? Sem pagar a questão do royalty. Aí, a questão do royalty é o que torna o medicamento caro. Tá certo? Vocês sabiam disso? Então, como algumas vezes a concessão da patente, né, pode demorar a ser assinalada pelo INPE, o legislador, no parágrafo único do artigo 40, determinou que o período de vigência não poderá ser inferior de 10 anos de concessão, no caso da patente de invenção, né, e menor de 7 anos no caso de patente de modelo de utilidade. E aí, né, o titular da patente é quem faz o pedido da patente junto ao INPE, ou ainda seus herdeiros ou sucessores. Se duas ou mais pessoas desenvolverem a patente conjuntamente, a patente pertencerá a todos, desde que façam pedido, ou ainda se um deles fizer o pedido e qualificar todos os outros. Por outro lado, se duas ou mais pessoas entenderem que são titulares isoladamente da patente, ele será de quem primeiro depositar o pedido. E não importando a data de criação. É o que aconteceu com Pitágoras, né? Pitágoras, que vários outros matemáticos tinham criado o teorema, né? Mas como Pitágoras primeiro publicou, ele foi dono da patente. Então, se você criou uma música, criou algo, resiste, patenteie logo antes que outra pessoa vá patentear, né? Porque o direito é de quem deposita o primeiro pedido, né, da patente. Se um empresário, né, contratar um empregado para desenvolver a pesquisa ou atividade inventiva cuja execução do contrato ocorre no Brasil e dessa atividade resultar uma invenção, ela pertencerá integralmente ao empregador. Aplica-se a mesma regra
se a patente for requerida pelo empregado até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício. O empregado terá direito apenas ao salário previamente ajustado. Isso é ruim. Então, por exemplo, você trabalha em um laboratório, né? Você trabalha no laboratório e você desenvolveu um medicamento novo nesse laboratório. Então, quem vai registrar a patente é a empresa que você trabalha, não é você. Você não vai ter direito sobre aquela patente. Quem tem direito é a empresa e não você. Tá certo? Aí diz assim, se o empregado não for contratado para desenvolver uma atividade inventiva, mas com seu trabalho e com seus recursos do empregador desenvolver uma invenção, a patente será comum em partes iguais para o empregado e para o empregador. Nesse caso, o empregador terá prioridade da licença de exploração, né? Então, por fim, se o empregado desenvolver sozinho a invenção, fora do horário de trabalho e sem utilizar dos recursos do empregador, a patente será exclusivamente do empregado. Então, se você fica dica, né? Se vocês estiverem desenvolvendo alguma coisa na empresa, desenvolva essa coisa sem utilizar nada da empresa em horário diferente do trabalho, né? Para que você tenha direito àquela patente. Existe industrial, está terminando a questão aqui da marca. Quem pode ler, que eu já estou ficando sem voz. Você já terminou. Vamos lá, quem é que pode? Quem pode? Ninguém? Vamos lá, meu povo. Eu posso ler. Pode ler. O O desenho industrial não não é patenteável, mas registrável. A LPI estabelece em seu artigo 95 o conceito de desenho industrial, dispondo que considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Pode continuar. Parada obrigatória. Vamos diferenciar o que seja o desenho industrial e as obras de arte. É importante tecer esta análise, já que a obra de arte é protegida pelo direito autoral, enquanto o desenho industrial é protegido pelo direito de propriedade industrial. A grande diferença entre ambos está no fato de que o desenho industrial possui uma função utilitária, ainda que mínima, ao contrário das obras de arte, figuras meramente estéticas ou decorativas. Também é importante tecer diferença entre o desenho industrial do modelo de utilidade. Este confere ao objeto uma melhora funcional no seu uso ou em sua fabricação. O desenho industrial, por sua vez, não guarda não guarda nenhuma relação com a funcionalidade do produto. Assim, se uma determinada criação for técnica, estamos diante de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Se for, por outro lado, essa criação for estética, estamos diante de uma obra de arte, quando não aplicada a um produto industrial, ou de desenho industrial, quando aplicada a um produto industrial. Então aí vocês viram que são leis diferentes, né? Quando se fala de direito autoral individual, é a lei 9.610 de 98. Quando se fala de direito industrial, é a lei de 96, a lei 9.279 de 96. Tá certo? Então são leis diferentes. E aí, quais são os requisitos para registro do desenho industrial? São os mesmos, né? Novidade, originalidade, aplicação industrial e disso tudo. Não vou ler porque são os mesmos, mas a gente já vê. A mesma coisa. Aí, deixa eu ver se falta... Aí eu acho que só tem a questão da novidade relativa. Diz assim, ó. Pela novidade relativa, significa que a marca não precisa ter sido inventada naquele momento. O importante é que ela seja nova em determinado ramo ou classe. Ou pelo menos, se a expressão linguística não for nova, que seja utilizada de forma diferenciada. Isso significa que é possível a existência de marcas idênticas
desde que sejam utilizadas em ramos de atividade distintas. É possível ter marcas semelhantes em determinado ramo, desde que não induza os consumidores a erros. Aí, o que isso quer dizer? Que você pode, isso que dá um problema danado, questão na marca, né? Você não pode registrar marcas com nome igual. Aí o que acontece? Pode ser diferente, desde que os ramos, você pode até registrar uma marca igual a uma já criada, desde que os ramos sejam diferentes, tá certo? Sejam ramos diferentes. E desde que também não sejam com marcas de alto renome, tá certo? Que é o que ele diz aqui, ó. A marca de renome, ela representa, né, uma exceção ao princípio da especialidade que protege a marca apenas em um determinado ramo de atividade. Ou seja, a marca de alto renome é aquela conhecida por um número expressivo de pessoas e em grande parte do território nacional, exatamente por esse conhecimento gerar uma atração ao consumidor. Para que uma marca seja considerada de alto renome, ela precisou ser reconhecida pelo INPE como de alto renome. A partir desse momento, passa a ser protegida em todos os ramos de atividade. Então, quando você for registrar a sua marca da sua empresa, se você só registrar de forma simples, por exemplo, você criou, vamos lá, pensei em uma loja aqui de cola. Sabores da Ribeira. Sabores da Ribeira. Não sei se existe essa. Existe Delícias da Ribeira, né? Mas vamos dizer que eu criei uma loja Sabores da Ribeira. Se eu registrar a marca dessa empresa, só registrar de forma simples, outra empresa, vamos dizer, que quiser utilizar em outro ramo de atividade, que não seja o ramo de atividade de comidas e bebidas, pode registrar com o mesmo nome, sendo em ramos diferentes. Mas se eu registrar essa marca como marca de alto renome, significa que ninguém vai poder utilizar aquela marca que foi registrada por mim, tá certo? A forma pelo qual o INPE reconhece a marca de alto renome acontece por meio de uma defesa interposta pelo titular da marca, ao pedido de registro da marca em um procedimento de anulação de marca semelhante à marca registrada, né? Se o INPE reconhecê-la como de alto renome, a produção de todos os ramos de atividade dura 5 anos, né? Sem necessidade de nova produção de provas. Outra coisa, né? A não colidência com marca notoriamente conhecida, né? A marca notoriamente conhecida é aquela famosa, conhecida no ramo de atividade, né? Mas protegida independentemente de seu registro no Brasil. Então, por exemplo, vamos dizer que a Nike ainda não tenha registrado aqui no Brasil a sua marca, mas você queira registrar um tênis, né? Vamos dizer que uma empresa queira registrar, sei lá, uma camisa da Nike, mas como a Nike é uma empresa mundial, você não vai poder registrar, porque mesmo que não tenha nenhum registro no Brasil, ela é uma marca notoriamente conhecida mundo afora. Porque o que acontece? O Brasil, ele participa de convenções internacionais, de direitos internacionais, no caso aqui a Convenção da União de Paris, tá certo? Então, essa lei, ela impede que pessoas se apropriassem de marcas registradas no exterior e se apropriassem dessa fama, né, registrando como Sul no Brasil. Deve ser observado que a marca notoriamente conhecida é produzida apenas em seu ramo de atividade. Então, a marca ela pode ser registrada, né, sob 3 espécies, de acordo com sua utilização, né? Marca de produtos e serviços, marca de certificação, né? Marca coletiva, enfim, né? E aí nós temos a marca, né, que ela pode ser diferenciada conforme na questão nominativa, né? Ou seja, na marca eu posso ter só palavras, letras e nomes, eu posso ter só uma figura, né? Por exemplo, a Apple. A Apple, ela é basicamente uma marca figurativa, você tem só a figura.
A Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca nominativa, né? Ela tem todo um jeito, né? Coca-Cola. A marca em si é um jeito, né? E ela pode ser mista, né? A marca, ou seja, ela pode ser composta de formas nominativas e figurativas. Eu não estou lembrando nenhuma. Lembrei um exemplo de uma marca que faz parte de um símbolo e de uma figura. Eu não lembro aqui agora, mas deve ter. A tridimensional, né? Uma forma plástica de determinado produto, um meio de embalagem, né? Com apresentação diferenciada, ou seja, sua configuração física, né? Capacidades instintivas e dissociado de efeitos técnicos. Eu acho que termina aqui. Diz assim, a marca ela pode ser requerida por pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Com relação às pessoas jurídicas de direito privado, a marca requerida precisa ter relação com o ramo de atividade realizado, ainda que indiretamente. Em relação à marca coletiva, apenas uma pessoa jurídica que representa uma coletividade pode requerer o registro da marca. E, por fim, a relação da marca de certificação, apenas a pessoa sem interesse comercial ou industrial direto do produto ou serviço atestado pode requerer o registro da marca. Como regra, a proteção é dada a quem primeiro registrou a marca no INPE. Entretanto, o legislador protegeu o direito de precedência, que significa que se a pessoa de boa fé utilizou no Brasil há pelo menos 6 meses marca parecida ou idêntica a quem registrou posteriormente, a esse uso tem prioridade do registro. Outra prioridade é quem tem marca registrada em outro país, que também recepcionou a Convenção Unial de Paris, que terá por 6 meses a prioridade de registro. Pronto, é isso. Na outra aula, a gente vai estudar sobre as sociedades empresárias, né? Acho que foi o Luan, né, que perguntou sobre SA, né? O que era um SA? Pronto, a gente vai estudar na próxima aula. Tá certo? Tá certo, professor.